Salve seguidores do Guia do Paz, tudo bem? Meu nome é Luiz e hoje eu vou estar ensinando para vocês como calcular o argumento total no Passo NP. Antes da gente entrar justamente no cálculo do argumento, é importante a gente ver qual a relevância de você aprender a calcular o argumento. Bom, você aprender a calcular o argumento te traz uma vantagem que é você ter algumas noções sobre os diferentes valores das provas e sobre os diferentes valores das partes da prova que podem nortear a sua preparação ou até nortear o seu tempo de prova, dentre outras coisas. Eu, particularmente, eu baseava meu tempo de prova em informações que eu aprendi ao saber calcular o argumento. Então, ele é muito importante por isso. E também para quem está no PAS 3, ele é importante porque, sabendo calcular o argumento, você pode fazer uma estimativa de quanto você precisa tirar no PAS 3 para atingir o argumento de corte, ou seja, para passar no seu curso. Então, como eu falei, é só uma estimativa, porque os valores de médias e padrões, como eu vou mostrar durante o vídeo, eles variam de etapa para etapa. Então, mas de qualquer forma é importante você ter uma estimativa de quanto você precisa tirar no PAS 3. Bom, dito isso, vamos ao cálculo do argumento. Bom, para a gente poder calcular o argumento total, que é justamente seu resultado final no PAS, a gente utiliza a seguinte fórmula. Argumento total é igual a uma vez o argumento do PAS 1 mais duas vezes o argumento do PAS 2 mais três vezes o argumento do PAS 3. Então perceba que para a gente poder calcular o argumento total, a gente precisa antes calcular o argumento que você tirou em cada etapa, do PAS 1, do PAS 2 e do PAS 3, para poder substituir na fórmula e chegar ao argumento total. Perceba uma informação muito importante que está implícita aqui nessa fórmula, que é que as provas do PAS possuem pesos. O argumento do PAS 1, por ser multiplicado por 1 aqui na fórmula, implica que o PAS 1 tem peso 1. Dessa forma, o PAS 2 vai ter peso 2 e o PAS 3 vai ter peso 3. Então a gente percebe que, por exemplo, do ponto de vista do argumento total, o PAS 3 é a prova mais importante, que é a que mais vai pesar dentro do seu argumento total por ter o maior peso. Então, de certa forma, dá para dizer que o PAS 3, por exemplo, é a etapa mais importante. Bom, como eu falei, a gente precisa antes calcular os argumentos individuais de cada etapa. E para isso, a gente vai dividir em três partes, que são justamente as três partes da prova do PAS. Para quem viu o outro vídeo que o Rafael fez, vocês devem ter visto que ele falou que existem três partes dentro de uma prova do PAS. A parte 1, que é a parte de língua estrangeira, que vai do item de 1 a 10. Aí ali vai estar inglês, francês ou espanhol, dependendo do que você escolher. Vai ter a parte 2 também, que é o resto da prova, que vai ser do item 11 até o final. Aí aqui também varia de etapa para etapa. Por exemplo, no PAS 1 é do item 11 ao 100, do PAS 2 é do item 11 ao 110 e no PAS 3 do item 11 ao 120. E a terceira e última parte é a redação, que é justamente a redação que você faz no final da prova. Bom, pela prova do PAS ser dividida justamente em três partes, na hora de calcular o argumento, a gente também calcula ele separado. A gente calcula um argumento para a parte 1, para a parte 2 e um argumento da redação. Após calcular esses três argumentos, a gente chega justamente aqui nessas somas que estão aqui embaixo e calcula o argumento que você tirou na etapa. Por exemplo, o argumento do PAS 1 vai ser justamente a soma do argumento que você tirou em cada parte. O argumento da parte 1 do PAS 1 mais o argumento da parte 2 do PAS 1 mais o argumento da redação do PAS 1. E bom, para calcular essas partes a gente tem algumas pequenas diferenças. Independente da etapa que você tiver, o argumento da parte 1 vai ser sempre calculado a partir da seguinte fórmula. Nota menos média dividida pelo desvio padrão vezes 0,72. Então perceba que para a gente calcular o argumento da parte 1, aqui a gente vai usar a nota que você tirou na parte 1. A média vai ser da parte 1 e o desvio padrão da parte 1 e depois multiplica por esse valor aqui. Para a parte 2 vai ser a mesma coisa. Nota da parte 2 menos média da parte 2 dividido pelo desvio padrão da parte 2 vezes 8,28. No caso, só muda o valor que multiplica aqui. E para a redação, vai ser nota da redação menos média da redação dividido pelo desvio padrão da redação. Então, perceba que, especificamente para cada parte, você vai usar os valores daquela parte. Então, a gente tem que achar alguma forma de achar esses valores aqui. Bom, uma última consideração importante. Esse valor que multiplica aqui, se a gente fizer uma análise matemática, a gente vai chegar na conclusão que a parte 1 vai ter um peso de 7,2% dentro do seu argumento da etapa. A parte 2 vai ter 82,8% e a redação vai ter um peso de 10%. Então a gente percebe que, por exemplo, a parte 2 é justamente onde está concentrada a grande parte do seu argumento. E eu, particularmente, eu baseava meu tempo de prova nisso. Eu pensava, a redação tem 10% de peso do argumento. Então, teoricamente, para
Para ser matematicamente válido, eu teria que gastar 10% do meu dia de prova da redação, que são só 30 minutos. Mas 30 minutos é muito pouco tempo para fazer uma redação, pelo menos eu acho. Então, eu gastava cerca de 40, 45 minutos. Tem gente aí que quer gastar 1h30, que é 30% do seu tempo na redação. Não vale a pena, porque só vale 10%. Então, a redação você tem que fazer de 40 a 45 minutos, porque é uma coisa que não vale tanto. E gastar esse tempo que você estaria fazendo redação, esses 45 minutos que você vai estar ganhando, se você, por exemplo, fizesse em 1h30, você gasta aqui na parte 2, que é onde está concentrada a maior parte do seu argumento, e é o que vai realmente importar na hora de decidir quem passou ou não, quem tirou o maior argumento ou não. Bom, a gente percebeu aqui nas fórmulas que a gente vai precisar da nota, da média e do desvio padrão de cada parte em cada etapa. Bom, a média e o desvio padrão são valores que o Sebrasp fornece no site deles. Se você quiser calcular seu argumento e quiser a média e desvio padrão de alguma etapa, manda direct lá pra gente que a gente manda o link para vocês se vocês não acharem no site. E para a gente simular um argumento ao vivo, eu trouxe os desvio padrões e médias justamente do meu subprograma, que foi o 2017-2019, é o último que se encerrou. Se vocês perceberem aqui, ó, a gente tem uma média e um desvio padrão para cada parte da prova. Então a gente tem média e desvio padrão para a parte 1, que são esses 3 valores aqui, aí eles são diferentes para cada língua, inglês, francês e espanhol. A gente vai ter média e desvio padrão para a parte 2, e a gente vai ter média e desvio padrão para a redação. Então, se você voltar aqui na fórmula, você vai perceber que a gente tendo a média e o desvio padrão de cada uma, só vai faltar a gente saber as notas. E para a gente simular o argumento, eu trouxe as minhas notas aqui em cada etapa para a gente poder simular. Só deixa eu tirar as folhas aqui, rapidinho. Aí. Aqui a gente tem as minhas médias e, as minhas notas no PAS. Aí eu separei nota da parte 1 do PAS 1, nota da parte 2 do PAS 1 e nota da redação do PAS 1. Eu fiz o mesmo para os outros aqui, então se vocês quiserem anotar os valores aí, a gente vai calcular o meu argumento agora. E, só um segundo, aqui. Se vocês verem, ó, opa, peraí. Aí, focalizou. Bom, para a gente poder calcular o argumento justamente que você tirou em cada etapa, a gente divide em 3 partes, como eu falei. Aí aqui eu sempre coloquei na ordem, parte 1, parte 2 e redação. Parte 1, parte 2, redação, parte 1, parte 2, redação. Para cada etapa, a gente faz separado. Então lá, na parte 1, eu tirei uma nota de 9,24, aí menos a média, que foi 2,966, dividido pelo desvio padrão, que foi 2,959, e eu multipliquei pelo fator da parte 1, que é sempre 0,72. E eu cheguei a um argumento na parte 1 de 1,526. Para a parte 2, eu fiz a mesma coisa e cheguei no argumento de 22,839. Coloquei minha nota, subtraí da média e dividi pelo desvio padrão. A nota é as que eu mostrei e as médias de desvio padrão são as que eu também mostrei naquela tabela, que são o que o Sebrasp fornece, multiplicado por 8,28. Então, eu vou deixar aqui para, talvez vocês queiram tirar um print, eu vou deixar aqui na tela, mas é basicamente isso. Você vai fazer nota menos média dividido pelo desvio padrão e multiplicar pelo fator daquela parte. Então, por exemplo, aqui no PAS 1, o meu argumento foi de 24,831, porque o meu argumento da parte 1 foi 1,526, o da parte 2 foi 22,839 e o da redação foi 0,466. Eu somo esses 3 e eu chego ao meu argumento por etapa. Eu fiz esse mesmo processo para as 3 etapas e eu cheguei aqui no PAS 2 eu tive um argumento de 37,465 e no PAS 3 um argumento de 39,801. Bom, como eu tinha mostrado, a fórmula do argumento total é a soma desses argumentos com os devidos pesos, que é justamente essa aqui. O argumento total é uma vez o argumento do PAS 1, mais 2 vezes o argumento do PAS 2, mais 3 vezes o argumento do PAS 3. Então, substituindo o argumento do PAS 1 por 24,841, o do PAS 2 por 37,465, e o argumento do PAS 3 por 39,801. Fazendo isso, eu chego que meu argumento total foi 219,221, que é justamente o argumento total que eu recebi como resultado final do PAS, que foi o segundo maior argumento de todo o subprograma. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí nos comentários aqui embaixo. E, bom, é basicamente isso. Sigam a página, divulguem esse vídeo para os amigos. Tem muita gente que não sabe como calcular o argumento, tem essa dúvida. É isso, muito obrigado. Tchau.